Saúdo os amados irmãos e aqueles que nos visitam nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite estamos aqui, um privilégio como igreja juntos, agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E não há um lugar melhor de iniciar a semana do que na casa do Senhor. Nós temos como princípio colocar tudo o que somos, o que temos, diante de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para louvar o nome dEle, para nos alegrarmos, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos trouxe vida, mesmo mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio para nos restaurar. Aleluia! E por isso nós estamos aqui, vamos adorar a Deus, vamos bendizer o nome dEle nessa noite. Eu quero iniciar lendo o texto que está escrito no livro de Isaías, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Amém? Com a leitura do livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nós iremos iniciar este culto hoje à noite. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Jonathan, que fizesse uma oração de exaltação ao nosso Deus nessa manhã, ou nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 108. Hino de número 108. O tema do hino é aflição e paz. Sim.
meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio com meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, onde vidos do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a nossa irmã Débora que fizesse uma oração de gratidão ao nosso Deus. Amém. Louvado seja. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos 51. E eu convido os amados irmãos para que a gente possa fazer essa leitura de pé. Vamos ler de forma responsiva. Eu irei ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Salmo 51, do versículo 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Amém. Convido a nossa irmã Fátima que esteja fazendo a oração de confissão de pecados. Amém. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Bondade do Senhor. Jesus. Amém. Uma palavra do ministério de louvor. Convido os irmãos a permanecer de pé, se puderem. Vamos louvar a Deus junto também. Vamos acompanhar com palmas. Para que a gente só vá com o violão, as palmas elas dão um senso de ritmo, de percussão a gente, tá certo? Yeah.
Amém. O Evangelho de João, se eu não me falha a memória, acredito que no capítulo 3, fala sobre como o Senhor sopra o vento e o Senhor faz o que quer. O vento, ninguém sabe de onde o vento vem e para onde o vento vai. E em seguida diz assim: e assim também é com aqueles que nascem do Espírito. A gente tem que seguir segundo o sopro do Senhor, para onde Ele quiser nos mandar. Amém? Amém. Só Ele sabe para onde quer estar se consigo pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, a tua vontade. Só sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, onde eu quero ir. Eu sei de onde vens, nem sei onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe onde vai. Quero estar no vento, quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Só sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Diga a Ele: eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, onde eu quero ir. Eu sei de onde vens, eu sei de onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, onde eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei de onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Glória a Deus.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Podem assentar, irmãos. A palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, do 6 ao 10, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havermos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Então esse é o momento que estaremos devolvendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não temos mérito, somos apenas administradores daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Cabe a cada um de nós sermos bons administradores daquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, ou más administradores. Que nós possamos fazer uma reflexão nessa noite, não só em relação a recurso, não é em relação a isso, é em tudo. É o amor ao próximo, é o serviço ao próximo, é o amor ao irmão, é o amor ao pastor, ao líder, ao presbítero, ao diácono, ao seu vizinho, ao seu amigo de trabalho, a todos que convivemos. Que possamos contribuir de forma justa aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, como bons administradores daquilo que é do Senhor e não nosso. Amém?
ó Deus, diante de Ti, Pai, nós nos encontramos nesta noite, felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade de subirmos à Tua casa, para Te prestar um culto que a Ti é devido. Nesta hora, Pai, queremos Te louvar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque nós sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti e que para Ti são todas as coisas. Pai, a Tua palavra diz que o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. E como, ó Deus, nós sabemos disso, que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Aqui com alegria nós também celebramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que com alegria, nesta noite, veio trazer parte do muito que o Senhor nos deu. Abençoe, Pai, a Tua igreja. Abençoe, Pai, cada recurso, cada finança que aqui foi depositada no gasofilácio. Dá sabedoria, Senhor, este conselho, para administrar da melhor forma possível para o engrandecimento do Teu reino e da Tua seara. E nós pedimos, Senhor, que a Tua bênção se cumpra na vida do Teu povo. Nós oramos assim, grato por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem realizado nas nossas vidas, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, hoje e eternamente. Amém. Irmão, me deu o resto para deixar por favor. Lavar com álcool, né? Pra não contaminar o fogo. Não é assim? É. Graça e paz, irmãos, da parte de Jesus. É bom demais engrandecer, louvar o Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, de 1 até o versículo 7. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como um aroma perfumado. Contudo, não deixe que a imoralidade, ou qualquer impureza ou cobiça, sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Não deve haver imundícia e conversas boba ou chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Por isso vocês sabem com certeza de que nenhuma pessoa ou avarento, homem imoral ou impuro, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane,
com palavras vãs, porque por estas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejas participante com eles. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, magnífico em glória e majestade, Tu que estás acima de tudo e todos, Tu que és o Senhor dos senhores, Tu que és o grande Rei do universo. Eu quero suplicar em nome de Cristo que o Senhor ajude-me, ó Deus, falar da Tua verdade. Deus, eu não sou digno de pregá-la por mim mesmo, pois é santa a Tua palavra como é santa, mas é através da graça, através de Jesus, que nos dá a oportunidade, ó Deus da glória, de pregar a Tua santa lei. Eu sou muito grato, ó Deus da glória, mas sei, Deus, que de mim mesmo, ó Deus, jamais poderia, ó Deus, pregar a Tua palavra, mas é com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, imaginem que no passado, quando os apóstolos eles escreviam as cartas, essas cartas não eram lidas em pedaços, como nós fazemos aqui. Essas cartas eram lidas, toda a carta à igreja. A igreja ouvia todo o conteúdo da carta. E tenho certeza que ninguém jamais recebeu uma carta de um pai, de uma mãe, de um amigo e leu só um pedaço, porque não vai dar certo. Por isso eu sinto-me na responsabilidade de falar por que essa carta foi escrita, começo, meio e fim, para chegarmos ao capítulo 5. Senão fica sem nexo, senão fica sem nós entendermos direito. Paulo escreveu essa carta à igreja. Aliás, essa carta aos Efésios, ela não foi escrita aos Efésios simplesmente, mas foi chamada de uma carta circular. Ela passou por toda a Ásia Menor, ela foi em Colossos, ela passou em algumas igrejas, em Laodiceia. Então era uma carta circular, não foi uma carta direcionada simplesmente a uma igreja, mas essa carta foi escrita e foi enviada a muitas igrejas que estavam na Ásia, chamado de carta circular. Mas Deus, na sua eterna graça, com os irmãos apóstolos, os pais da igreja, fixaram que essa carta foi escrita à igreja que estava em Éfeso, a igreja que está em Éfeso, lá no livro do Apocalipse. Essa cidade, amados irmãos, e essa igreja era uma igreja mista de judeus e gentios. Era uma igreja que tinham pessoas que vinham da linhagem do povo de Israel e tinha também pessoas que vinham de todas as linhagens. Então Paulo foi o plantador dessa igreja. Ele viveu nessa cidade, ele evangelizou, ele foi o plantador dessa igreja. E ele, preso, ele faz essa carta, envia essa carta, pois aprove a Deus que essas cidades estavam precisando de uma palavra encorajadora do apóstolo Paulo, para que eles voltassem e outros permanecessem naquilo do que Deus tinha chamado. Ela começa com o primeiro capítulo dizendo quem é Deus e como é que Deus nos trata nos lugares espirituais. O Senhor dos exércitos, o Deus que nos salvou pela graça, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós não entendíamos, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos sob a tutela do diabo, Deus poderosamente nos salvou. Está escrito no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo mostra que não há diferença entre judeu e gentio. Se o povo judeu foi um povo especial até Cristo, de Cristo para cá, todo ser humano, quer judeu, quer gentio, não importa onde ele nasceu, todos agora são iguais perante Deus, porque Cristo abriu o leque. Se era somente a salvação aos judeus, agora Paulo começa a dizer que não é gentio melhor do que judeus
e nem judeu melhor do que gentio. Está lá no texto áureo da Bíblia, João 3,16, quando Jesus Cristo, ele falou a Nicodemos, ele chegou pertinho de Nicodemos, conversando com Nicodemos, e disse a ele assim: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. A salvação não é só dos judeus, não. Todos os homens da face da terra, todas as nações têm o privilégio de ouvir essa palavra. Para de besteira, é besteira o que bota. Para de tolice. Israel não é hoje o povo escolhido. Não, a salvação vem para todos. E Paulo, ele diz isso. Então, Paulo começa dizendo quem é Deus. Paulo mostra quem éramos e quem somos diante de Deus. Somos santos, somos as meninas dos olhos de Deus, somos santificados, somos justificados, somos salvos, somos adotados. Que maravilha, amados irmãos, que bênção do Senhor. Então Paulo nos ensina o nosso relacionamento com Deus. Paulo nos ensina agora o nosso relacionamento com o homem. Deus fez em nós, mas Deus espera de nós algo. Por isso é que nós não podemos começar do meio da carne. Quando chega no capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamada, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele disse tudo que somos santos, santificados, somos justificados, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus, para nós andarmos em novidade de vida, para nós andarmos como santos. Amados, a santidade que Deus nos deu, a justificação que Deus nos deu, a salvação, não anula a nossa responsabilidade de vivermos em santidade. A propósito, a justificação é um ato forense. Deus nos justificou uma só vez. A santificação é um processo. A cada dia nós temos que ser santos. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. E cada dia que vivemos, nós temos que buscar essa santidade. E Paulo traz essa responsabilidade aos irmãos de Éfeso, dizendo assim: com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Ele chama a igreja a dizer: olha, vocês são santos, vocês são santificados, vocês são justificados, vocês agora, por esta causa, a responsabilidade não é menor, a responsabilidade é maior ainda. Nós cristãos, nós temos muito mais responsabilidade do que aqueles que não conhecem a verdade, porque agora nós temos que andar em novidade de vida, nós temos que andar em santidade. No versículo 17, ele diz o seguinte, no capítulo 4: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, embrutecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução, para com avidez cometeres toda sorte de impureza.
mas não foi assim que aprendeste a Cristo ou com Cristo. Ele diz: olha, vocês não podem mais andar como gentios. Os gentios são aquelas pessoas, faz essa diferença, aquelas pessoas que não conheceram Deus, aquelas pessoas que não tiveram acesso. Vocês são santos, vocês não podem andar como eles, vocês não podem viver como eles, porque eles estão de coração embrutecidos, eles estão de coração petrificados, eles estão duros, eles não têm consciência. E Paulo está dizendo aqui que essas pessoas não tiveram acesso à verdade. Não, elas tiveram sim acesso à verdade. A questão é que elas rejeitaram a verdade. Elas não quiseram a verdade. Elas são chamadas de ímpias, são chamadas de gentias. Por quê? Porque elas não aceitaram a verdade. Então, a igreja estava em Éfeso, estava misturado todo mundo ali. Havia pessoas santas e pessoas que não eram santas, pessoas que foram evangelizadas, pessoas que não aceitaram o evangelho, pessoas que continuaram a viver com toda sorte de pecados. E Paulo disse: olha, não façam isso, não façam isso. E ele diz assim, se é que, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes com Cristo. Não é que nós aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos com Cristo, porque Cristo sempre esteve em nosso meio, Cristo está em nosso meio, através da sua palavra. Quando nós aprendemos com Cristo, a nossa vida é transformada, e os santos são transformados. Veja, amados irmãos, que Paulo está falando que a igreja, essa igreja deveria ter responsabilidade de praticar a verdade. Então ele, neste pedaço, nesse trecho ou nessa peça, ele faz uma exortação, chamando a igreja para a santidade. Veja no versículo 25 do capítulo 4: por isso, deixando a mentira, falando cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Ele não está falando a ímpio, ele está falando aos crentes, dizendo: irmãos, amados, deixe de mentira, fale somente a verdade uns com os outros, cuide um dos outros, tenha cuidado um com o outro, ajude uns aos outros. Aí tem algumas pessoas preguiçosas: pare de preguiça, trabalhe para ajudar os outros. Veja que esta carta está sendo direcionada à igreja de Cristo, a igreja que é santa, a igreja que é redimida, mas a igreja que ainda está na terra, uma igreja que ainda é imperfeita. E Deus trata com a sua igreja, trabalha com a sua igreja, molda a sua igreja. E essa carta foi escrita para endireitar a igreja do Senhor, para trazer a igreja ao prumo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja que esse relacionamento que ele traz para nós é um relacionamento de igreja, do povo de Deus, do povo do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo o povo de Deus. Amados, nós fomos chamados para sofrer com o povo de Deus. Você foi chamado para sofrer com o povo de Deus, com o povo e pelo povo de Deus. Nós fomos chamados para isso, porque versículo 32 diz: antes, está falando porque aqui é um oposto, é uma antítese do texto antes.
Versículo 30 diz assim, 31. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, deixa isso para lá, vocês vão fazer o contrário. Antes, sede uns para com os outros benignos. Sejam compassivos. Tenham paciência. Perdoe. Irmãos, perdoar é perder aquilo que você tem direito voluntariamente. Perdoar é isso. Ninguém tem o dever de perdoar diante do homem, porque se alguém me deve, tem que me pagar. Eu não tenho, ninguém tem que exigir que eu perdoe, e ninguém pode exigir o perdão de alguém diante do homem. Mas esse perdão é Ele que diz: perdoe, perca, perder perdão é perder voluntariamente, é deixar embora, é deixar para lá, é esquecer, é dizer é filho de Adão. E isso, irmãos, é um ato de sacrifício, é um ato de humilhação, como também Cristo vos perdoou. É para nós perdoarmos como Cristo nos perdoou, da mesma forma, da mesma maneira. No capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo faz um apelo. Paulo faz um apelo, faz uma solicitação. Ele diz: irmãos, eu apelo, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Versículo 1 e 2, parte A. Façam isso. Ele apela, amados irmãos, lá em Efésios, aos Efésios, eu quero pedir a vocês, eu apelo que isso, se vocês fizerem isso, tudo que nós falamos no capítulo 4, eles estão dizendo, eles dizem assim: olha, se vocês fazem isso, vocês estão imitando Deus, vocês estão vivendo como Deus, vocês estão replicando a natureza de Deus. É de onde vem a palavra mímica. Vocês estão imitando o Senhor, vocês estão trazendo Deus à sua vida. E ele diz: portanto sejam imitadores como filhos amados e andai em amor. A caminhada do crente é uma questão, amados, de vida. O Paulo, ele diz isso, que nós precisamos viver digno deste evangelho, precisamos viver de forma diferente. Versículo 14, versículo 17, capítulo 4, ele também vai chamar para uma caminhada de luz. Versículo 5 e 8, e uma caminhada na sabedoria de Deus. Capítulo 5, versículo 15. Paulo, ele nos diz isso, dizendo: vem caminhar. Eu faço esse apelo: sejam imitadores de Deus, porque essa é a sua vontade, perdoando, amando, suportando, tolerando. Ele chama-nos para esse. Crescer no amor é uma necessidade contínua de cada crente, uma vez que o amor cumpre toda a lei. Romanos 13, 8 e 10. À medida que crescemos no amor, também vamos crescendo, vemos a necessidade de ser ainda mais amoroso. E já que o amor, biblicamente, define Deus, mostra quem é Deus. O amor ágape mostra quem é Deus, e nós devemos viver esse amor. Existe, amados irmãos, o amor que é o amor do mundo, o amor que é o amor falsificado, é o amor que Deus diz que não é esse amor que devemos viver. O amor que nós devemos viver é o amor de Deus, é o amor que você ama com sacrifício, mesmo que o outro não te ame, que você considera mesmo que o outro não te considera, que você tem paciência mesmo que o outro não tem paciência. Fomos chamados, amados irmãos, para imitar esse Deus, para o louvor da glória de Deus. Como filhos obedientes, Pedro nos diz: não vos conformeis com as concupiscências que antes havias, que eram seu
seu em ignorância, mas como santo que vos chamou, seja santo, porque Deus é um Deus santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. A grande esperança dos cristãos é: nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele o é. 1 João 3, 2. Imitando o seu amor, é possível, porque Cristo, Deus, já derramou sobre nós todo esse amor. Amém? Deus já derramou sobre nós sobre esse amor. A história que o seminarista contou esta manhã, do reformador que foi morto por Henrique VIII na Inglaterra. Eu li essa história e eu fiquei espantado, porque no último pedido, na praça pública, diga o que é que você quer, qual o seu pedido. Ele disse que Deus abra os olhos do rei Henrique VIII. E até alguns anos, esta Bíblia foi lida na Inglaterra, em alguns países da Europa. Mas aquele homem amou o seu algoz. Ele amou até o fim. Ele amou aquele que decretou a pena capital. Amados, Deus já derramou esse amor em nós, e nós precisamos imitar esse Deus. Isso não é fácil para nós, porque ainda habitamos neste corpo de corrupção. Os irmãos sabem da história de Alexandre o Grande, quando o soldado estava chorando, covarde, e o Alexandre perguntou: quem é você? Ele disse: meu nome é Alexandre, e eu estou com medo da guerra. Ele disse: mude de nome ou mude de atitude. Eu aprendi essa história há muitos anos. Eu estava falando hoje à tarde que nós tínhamos um irmão, Paulo César lembra de Augusto, lá no Saguim. Eu fui lá evangelizando o Saguim, eu perguntei: como é o seu nome? Um jovem, como é o seu nome? Ele disse: Augusto. Eu disse: mude de nome ou mude de atitude, você precisa ser crente. E eu evangelizei Augusto, nós evangelizamos Augusto. Outro dia eu vi numa foto Augusto pregando o evangelho em Brasília, dentro de um ônibus. Graças a Deus que ele mudou de atitude. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, Deus nos chamou para nós imitarmos a Ele. Isso é um privilégio, amados. Nós somos convidados a parecermos com o nosso Pai, em amor, em bênção, em piedade, em compaixão. Amados irmãos, os irmãos já perceberam que os nossos filhos nos imitam. Os nossos filhos nos imitam. Calça o sapato da mãe, bota a botina do pai. É incrível. Se o pai tem um carro, ele vai no volante. Por quê? Porque ele está ali nos imitando. Nós somos referência para ele. E Deus nos chama para isso. Eu sou a referência de vocês, assim como eu sou em santidade, em compaixão, em piedade. Sejam também. Os irmãos estão cansados de saber disso. Os irmãos sabem que eu não estou trazendo uma nova doutrina, mas os irmãos sabem da dificuldade que nós temos de viver essa palavra. E somente a graça de Deus, somente pelo poder do Espírito de Deus, nós podemos imitar esse Deus. Como Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Há uma responsabilidade em nós de imitarmos. O Paulo está falando àquela igreja que estava numa sociedade totalmente corrompida, uma sociedade que não tinha esperança, uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra, uma sociedade que não tinha Deus como referência, não porque não estavam alheia, a sociedade não estava alheia porque o evangelho estava ausente, não, o evangelho estava presente, mas aquela sociedade preferiu, o mundo preferiu desagradar a Deus, e a igreja estava ali, a igreja do Senhor estava ali, dizendo, chamando.
que era de fato o reflexo de Deus. E Paulo ele diz: não deixe de imitar o Senhor, imite ao Senhor, sejam o imitador de Deus. Somos chamados para andar como filho de Deus. Então, se em primeiro lugar Paulo solicitou, em segundo lugar, amados irmãos, precisamos imitar esse Deus, andar como filho de Deus, porque a contaminação ela deve ser evitada. Veja o versículo 3 e 4, que diz assim, capítulo 5, 3 e 4: mas não deixe que a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, e não deve haver imundícia e conversa boba ou chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Nós somos luz, nós somos imitadores do Pai, devemos andar na luz e não ter qualquer relação com as trevas do pecado. Para deixar isso claro, Paulo apresenta 3 descrições dos cristãos que somos. Nós somos santos, versículo 3 e 4, ou seja, separados, e não pertencemos mais ao mundo de trevas a nosso redor. Fomos chamados, o chamado eficaz das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E Paulo cita alguns desses pecados nesta passagem, e ele nos adverte sobre os pecados. A impureza, tão comum nos tempos dele e nos dias de hoje. Infelizmente, esses pecados têm invadido os lares cristãos, causando grande tristeza na igreja local. Pode parecer que a cobiça está fora do lugar a ser mencionada, junto com a impureza, mas os 2 pecados são apenas expressões diferentes da mesma fraqueza básica da natureza decaída do ser humano. O desejo descontrolado do impuro, o impuro e o cobiçoso desejam satisfazer o apetite, tomando algo que não lhe pertence, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é o chamado, esse é o apelo. Somos seus filhos, e se somos seus filhos, nós devemos andar como ele andou, em nome de Jesus. Somos advertidos, amados irmãos, a vivermos de forma digna, tomarmos cuidado com a nossa língua. O texto diz: pare de falar bobagem. Pare de falar bobagem. Não ache graça no pecado. Pode-se dizer muita coisa a respeito do caráter de uma pessoa ao considerar o que faz rir e o que faz chorar. O santo de Deus chora, o santo de Deus fica triste quando vê piadas indecentes, ouvem piadas indecentes, cenas indecentes. Isso causa tristeza no Filho de Deus. Mas o filho das trevas, isso traz alegria, e tanto faz como tanto fez. Lá em Diaroba tem uma festa chamada Pelos Avessos. Eu fico muito triste com aquela festa. Sexta-feira de carnaval, homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. Todo mundo acha graça. Certa vez, quando eu cheguei na sexta-feira, que eu tive que sair, meus amigos, pessoas que eu conheço, que amo muito, vestido de mulher, e mulher vestida de homem. Me deu uma tristeza na minha alma, que eu voltei para casa dizendo: Senhor, tenha compaixão. Como eu poderia, meu Deus, achar graça em uma festa dessa, Senhor? Como eu poderia achar engraçado uma festa dessa? O reverendo Luiz Ricardo, que Deus o tomou há poucos dias, quando nós estudávamos lá no IBN, ele disse: não ache graça do pecado. Quando se faz graça em programas de comédias, de humor, que as pessoas imitam bêbados, não ache graça. Por que nós vamos achar graça numa pessoa bêbada, uma pessoa descontrolada? Antigamente se fazia muita graça com personagens homossexuais, e as pessoas achavam graça.
Por que se acha graça, nós que somos cristãos, se nós reprovamos essa prática? Respeitamos, que é um dever respeitar, mas nós entendemos que é pecado. Por que achar graça? Nós achamos graça daquilo que nós gostamos. O crente tem que se esconder, se safar disso, se guardar disso. Tudo que Deus estabelece, Satanás vai falsificar. Onde Deus estabelece o verdadeiro amor, Satanás produz o falso amor, amor falsificado. Ele traz uma paixão carnal do inferno, que a pessoa pensa que está amando. Diabo. Precisamos ter discernimento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo está dizendo à igreja: vocês são santos, vocês tiveram acesso a Jesus, vocês aprenderam com Jesus. E ele faz esta cobrança, suplicando: sede imitadores de Deus, porque esse é o nosso dever. Não é fácil, amados irmãos, porque ainda estamos nessa natureza adâmica. Temos que nos guardar em nome de Cristo. Temos que suplicar a graça de Deus. Nós temos que pedir: Senhor, ajuda-me a ser santo. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, santifica-me, santifica os meus olhos, santifica os meus ouvidos. Tenha compaixão de mim, santifica a minha língua. Tenha piedade de mim, Senhor, porque a própria Bíblia diz que toda palavra frívola Deus há de pedir conta. Amados irmãos, mas nós somos santificados, nós somos justificados, e nós temos a maior responsabilidade de vivermos neste amor para o louvor da glória de Deus, produzindo fruto divino. Parecer com Deus, quando nós passamos a parecer com Deus, nós vamos produzir frutos de vida, fruto de arrependimento, fruto do céu, que é amor, paz, benignidade, piedade, compaixão, domínio próprio. É isso que nós vamos produzir quando assim nós passamos. Porque se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos? Não faz o mesmo os publicanos? Mateus 5,46. O amor do mundo é um amor de recíproca. Você só ama se ele amar. No mundo é assim: a pessoa ama se for amado, dá se recebe. Isso é que o mundo nos ensina. E Jesus reclamou aos seus discípulos. Jesus disse que o amor do mundo é falsificado. O amor que Cristo nos ensina, o amor ágape, é um amor que nós sacrificamos pelo irmão, por Deus, muitas vezes. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, para andarmos como filhos de Deus, nós temos que entender a palavra, compreender que a Bíblia não mente, compreender que a Bíblia pedirá conta de tudo. Veja o que diz o versículo 5 e 7. Por isso você sabe com certeza de que nenhuma pessoa, ou avarento, ou homem imoral, ou impuro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque estas coisas, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejas praticante como eles. Capítulo 5, versículos 5 e 7. Veja, amados irmãos, que essa carta foi escrita à igreja, a igreja santa, a igreja de Cristo. Mas na igreja, possivelmente, havia pessoas que ou estavam praticando, ou estavam pensando em praticar. Elas estavam talvez pensando em deixar a igreja, ou estavam vivendo uma vida dúbia. Era um pé na igreja, como diz, e um pé no mundo. É claro que Paulo estava representando uma verdade que ele havia ensinado aos efésios, muitas vezes, enquanto ele pastoreou entre eles. E sem dúvida, aquele que os outros tinham reforçado. Para isso, vocês sabem com certeza. Paulo diz: vocês sabem com certeza, Deus não tolera o pecado.
o amor pervertido leva à punição. O pecado não tem lugar em seu reino e não há lugar em sua família. Imoral, impura e avarento são das mesmas palavras gregas, básica. Impureza, cobiça, que está no versículo 3. A cobiça é uma forma de idolatria. O avarento, portanto, é mais do que simplesmente egoísta e imoral. Ele é um idólatra. Capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 do livro de Colossenses diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Irmãos, a coisa mais comum que nós estamos vivendo nesses dias o mundo está vivendo um amor satânico na imoralidade sexual. E muitas vezes a igreja, em muitos lugares, já está sendo perseguida por denunciar ou falar o que a igreja pensa e o que a Bíblia pensa. Amor entre 2 homens e 2 mulheres. Isso está comum em nosso meio. Nós podemos até ter parentes, podemos até ter irmãos, podemos até ter filhos que enveredem por esse caminho, não resta dúvida. Mas a Bíblia, ela vai sempre dizer que é pecado. Isso é uma ofensa às pessoas? É uma ofensa. Eu não estou aqui, amados irmãos, dizendo que nós devemos desrespeitá-los, em hipótese nenhuma. Mas dizer que é antibíblico é o que a Sagrada Escritura diz. E nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Não importa o que aconteça. Não importa a perseguição. É o que a palavra de Deus diz. Talvez isso estava distante das nossas famílias há 20 anos atrás. Talvez hoje está mais próximo. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E nós precisamos pregá-la, proclamar aquilo que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Algumas igrejas evangélicas, e nós falamos assim porque nós não concordamos, muitas igrejas nos Estados Unidos e até no Brasil já estão fazendo o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Mas o que a Bíblia diz é que é pecado. E o texto sagrado diz que tais pessoas que assim vivem e praticam vão perecer. Está aí a palavra do Senhor. Porque não se pode brincar com Deus. O versículo 3 e 4 diz: não terá herança no reino de Cristo e de Deus nenhuma pessoa cuja vida é um padrão de imoralidade habitual, a impureza, a ganância, pode ser uma parte do reino de Deus, porque tal pessoa não pode pertencer a ele. Tal estaria em contradição com as verdades de Romanos capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 5 e 17, 1 João 3, 9 e 10. O reino de Cristo e de Deus refere-se à esfera da salvação, a comunidade dos remidos e o lugar de glória eterna. O reino é a regra de Cristo e de Deus, o que inclui a igreja atual, o futuro, a igreja atual e a igreja do futuro até que Cristo volte, para o louvor da glória de Deus. Então é isso que a palavra de Deus diz, e isso nós devemos crer. Toda pessoa que é salva e é portanto uma parte deste reino de glória de Cristo, de Deus,
é instruído pelo Espírito Santo e pela inclinação da sua nova natureza a abandonar o pecado e a buscar a justiça. No reino de Deus terreno, na igreja visível, há cristãos verdadeiros e há joios, mas o cristão verdadeiro, a cada dia, ele morre para si, ele crucifica a sua carne, ele pega a sua cruz, como foi ensinado hoje, ele pega a sua cruz e prossegue. E pegar a cruz, irmãos amados, é um estado de sacrifício, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, amados irmãos. Mas Deus, através do seu Espírito, nos dá possibilidade de andarmos, de seguirmos, de não fraquejarmos. E se fraquejarmos na trajetória, no percurso, nós não vamos nos prostrar, nós vamos nos levantar para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, Paulo, ele faz uma lista ainda mais detalhada dos pecados cuja prática habitual prova uma pessoa não ser salva e não ter nenhuma reivindicação sobre Deus. Ele diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os afeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ladrões herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Paulo está escrevendo de novo à igreja de Cristo, dizendo: igreja, não se misture, igreja, continue em santidade, igreja, continue olhando para o autor e consumador da fé, igreja, não pare, não deixe que ninguém vos engane com palavras filosóficas. E o que é que tem? A igreja foi chamada para o alvo, para prosseguir o alvo que Deus tem nos dado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, ele chama a atenção que os filhos de Deus vivem, andam imitando seu Pai em santidade de vida, com compaixão, mortificando a sua carne. No livro de Gálatas capítulo 5, 17 e 21, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Veja, amados, que ainda estão neste corpo de corrupção, que Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero eu tenho feito. E existe uma guerra dentro de nós, existe uma guerra, existe um lado de nós, dentro de nós, que não gosta das coisas de Deus. Eu não sei se alguém teve a dificuldade de chegar aqui hoje, mas existe um lado. Enquanto aqui estivermos, amados irmãos, nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. E Paulo novamente está escrevendo à igreja, dizendo o que acontece, quem somos, o que nós enfrentamos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de estrutura humana. Portanto, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu vos advirto como antes, e já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o crente não vai viver na idolatria, o crente não vai viver na embriaguez, porque o crente foi transformado, o crente tem uma nova semente. Ele pode até ter vontade, ele pode até ser tentado. Ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Muitas vezes eu sou tentado, mas na maioria das vezes eu resisto à tentação.
Mas a tentação ela vem. Jesus foi tentado. E Paulo previne a igreja dizendo: igreja, você é santa. Lá no primeiro capítulo: igreja, Deus te santificou, Deus te abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares espirituais. Ele está dizendo isso no capítulo 1, versículo 3. Igreja, você é justificada. Igreja, você foi adotada como filha de Deus. Igreja, você é santificada, você é filha. Contudo, igreja, você tem responsabilidade. E a igreja tem o poder de viver em santidade, porque Deus já nos deu as suas armas. O veredito de Deus é que não importa o que pode ser a reclamação, uma vida dominada pelo pecado como estar condenado ao inferno. As pessoas vão tentar negar isso, mas Paulo adverte para não ouvi-los. Ninguém vos engane com palavras vãs. As pessoas vão dizer isso. Pare de besteira. Você está perdendo a sua mocidade. O que é que tem você fazer isso ou aquilo? Isso era para quando era há 2000 anos atrás. Hoje o tempo é outro. A palavra é a mesma, e nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Os irmãos digam amém. Dizendo-vos que o pecado é tolerável e que Deus não irá excluir os pecadores não arrependidos do seu reino. Palavras vazias, estão cheias de erros, desprovido da verdade, e portanto eles enganam. É por causa dessas coisas, isto é, por causa dos pecados listados aqui e as mentiras e palavras vazias, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Contudo, nós não somos filhos da desobediência. Os irmãos podem dizer amém? Nós somos filhos da obediência. Nós fomos transformados por Deus. Essas pessoas são chamadas de filhos da desobediência, versículo 2:2. 1 Tessalonicenses 1:8 e 10. As metas para as armas de Deus e do julgamento. Em um aviso final, Paulo diz: portanto, não sejais participantes com eles. Com quem? Com os filhos da desobediência. Nós somos, amados irmãos, convidados. Sempre somos convidados. Sempre somos convidados. Aí Paulo diz: olha, não façam isso, não vão. Não aceitem este convite, essa proposta indecente. Não façam isso. Em nome de Jesus. Não se juntar ao mundo em seu mar. Diz ele: não sejas participante com eles em maldade, sejam parceiros com Cristo em justiça. Não imite o mundo, mas sim ser imitadores de Deus como filhos amados. Eu quero concluir, meus amados irmãos. A graça de Deus não anula a responsabilidade de viver uma vida santa e irrepreensível perante Deus e as pessoas. Amados irmãos, eu não quero falar como pastor, não. Eu quero falar como crente, como irmão na fé. E em qualquer lugar que eu vá, que eu estiver, eu preciso, amados irmãos, pregar esta palavra para que as pessoas não caiam. Mas, em nome de Jesus, eu quero responder a Deus aquilo que Deus me confiou. Eu quero falar a verdade. Eu liguei para uma pessoa reclamando, e essa pessoa disse a mim: não ligue para mim, vá falar isso com suas ovelhas. Não fale isso comigo, não sou sua ovelha. Porque eu estava falando a verdade. Mas eu disse: não desligue o telefone, você vai me escutar. E falei a verdade. Nós precisamos falar a verdade com amor, com compaixão, com intercessão. Mas nós não podemos ver as pessoas sendo enganadas perto de nós e deixar para lá, porque Deus vai nos cobrar.
A graça não anula a responsabilidade de vivermos, de tomarmos cuidado, de vigiarmos, de não recebermos, aceitarmos convites insanos, malucos, loucos. A vida cristã é pautada em Deus, pelo poder da sua palavra, que nos deu o entendimento da verdade sobre Cristo e em Cristo. Todo o nosso conhecimento teológico que temos sobre Deus e Cristo e o Espírito Santo é para manifestação da vida e prática, ou seja, devemos expressar Deus enquanto vivermos. Você pode conhecer a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, você pode conhecer todos os termos hebraico, grego, aramaico, você pode conhecer toda a exegese, mas isso é nada se toda a teologia você não colocar, se eu não colocar, se nós não colocarmos na vida, na prática, viver a palavra, expressar Deus, imitar Deus. Imitar Deus não é só falar em Deus, mas é viver Deus em ação, no perdão, no amor, na compaixão, na misericórdia, na piedade. Este mundo precisa de Deus, e Deus nos enviou a este mundo para sermos os seus imitadores diante esta cidade, diante as empresas, diante as escolas, diante as faculdades, onde estivermos, expressar Deus. É a responsabilidade, irmãos amados, e não é fácil, porque expressar Deus muitas vezes é perder, expressar Deus muitas vezes é engolir um sapo, cururu, e ainda colocar as perninhas para dentro, é suportar o irmão, suportar aquele que é enjoado, suportar aquele que não toma chá de Simacó. Nós temos que expressar Deus até mesmo nisso. Eu estou falando aqui, mas é sério, é difícil, mas fomos chamados para isso. Expressar Deus diante da injustiça social, não aceitar, lamentar, orar, chorar. Expressar Deus diante da corrupção política, que tudo ficou assim mesmo, tudo é assim. Que Deus nos ajude a sermos seus imitadores, porque não precisamos de nada mais do que isso. Nada. O resto é acréscimo. É acréscimo. O que nós precisamos é viver Deus. Alguém olhar para você e dizer: eu vejo Deus em você. Geralmente as pessoas não falam a você, mas as pessoas falam um ao outro. Se não falar você, vai falar a mim, de você, e vai falar de você, vice-versa. Mas vamos com muito esforço para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite pela tua palavra e suplicar a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor da glória, principalmente. Ajuda-me, Senhor, a viver a tua palavra. Obrigado pela graça, obrigado pela possibilidade, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado porque Jesus fez uma obra perfeita, fez em nós, ó Pai, esta graça. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Sente só rapidinho, eu vou ser rápido. Primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer a cada visitante que está conosco. Nós agradecemos pela vida do irmão Genilson, que é membro da igreja presbiteriana lá em Diaroba. Ele está morando aqui, nos encontramos, ele veio para a igreja. Agradecemos a Deus, tivemos uma conversa com o Renato, ele está conosco, estaremos acompanhando o Renato nesta labuta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero agradecer a Deus pelo trabalho que nós temos feito de discipulado, e quero convidar os irmãos. Terça-feira nós temos um discipulado com a congregação Nova Descoberta.
E eu vou mandar o link para a família presbiteriana. Se os irmãos quiserem entrar, os irmãos entram nesse discipulado. É pelo Zoom. Tem sido bênção. É um curso da Junta de Missão Nacional que nós temos ministrado aos irmãos, em nome de Cristo. O pastor Aércio está pregando em Diaroba. O presbítero Alberto está pregando no Saguim, em nome de Cristo Jesus. Alguém tem algum aviso? Não, eu lembro de manhã. Você acha que é bom? Bom. Tá bom. Eu quero ler um documento que nós lemos de manhã, mas a irmã Tâmara não estava presente. O presbítero Nedson leu esse documento de manhã. Você gostaria de ler? Gostaria de ler? Aracaju, 9 de setembro de 2020. Querida e amada irmã Tâmara Santos Costa Lima, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18. É com profundo pesar, nós, membros do Presbitério Sul de Sergipe, lamentamos o falecimento do nosso amado irmão, conservo, presbítero Rony Ivon Pereira Lima. Nosso irmão foi bênção sem medida perante a Igreja Presbiteriana do Brasil, em instância, fazendo parte do conselho, sendo representante deste junto ao Presbitério Sul de Sergipe, de forma tão honrada, na qual, com afinco e dedicação, pastoreou o rebanho de Deus com fidelidade e amor. Cremos na ressurreição dos mortos, como o apóstolo Paulo nos escreveu em 1 Tessalonicenses 4:1. Pois, se cremos que Jesus ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Este é o consolo que traz esperança para a nossa memória. E que o Senhor, nosso Deus, venha suprir cada uma de suas necessidades, além de consolo, força, alegria e paz, que Ele nos prometeu em tempos de aflições e tristeza. Ele também nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Desejamos, com tudo isso, honra à saudosa memória do querido presbítero Rony Ivon Pereira Lima e agradecemos a Deus por sua vida, família e ministério. Rogamos as mais ricas bênçãos sobre toda a sua família, crendo que em breve estaremos todos para sempre com o Senhor. Receba nosso carinho em Cristo e continuaremos em oração. Pastor Lucas Apolinário, secretário do Presbitério Sul de Sergipe. Essa carta será enviada, será entregue a Tâmara, né? Gostaria que a Tâmara venha aqui, pegue a carta. O Presbitério Sul de Sergipe fez questão que o conselho lesse e entregasse a ela. Receba o nome do conselho.
Irmãos, recebam o nosso abraço no nome de Cristo. Nós não podemos estar assim, ainda. Que Deus nos abençoe e orar silenciosamente em nome de Jesus.